Bem, muito bom dia. Chamo-me Gift Snalo, pesquisador do Centro de Integridade Pública, e estamos aqui para juntos refletirmos sobre a reforma fiscal. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da COT para o diálogo inclusivo. Bem, para começar, dizer que para discutirmos a reforma fiscal, dado que o assunto surge num momento em que também está-se a discutir a questão da descentralização, há necessidade de levar também este processo em conta. Então, na minha perspectiva, é que pensar na reforma fiscal, neste momento, nós temos que reparar na questão da descentralização, ou enquanto pensamos nessa reforma fiscal, devemos incluir também a questão da descentralização. Mas também temos que reparar a questão da sustentabilidade fiscal, que é a reforma fiscal propriamente dita. Começando pela questão da descentralização, nós precisamos perceber primeiro que o fenômeno da descentralização em Moçambique deu-se ou começou por se transferir as competências para os órgãos de governação descentralizada sem o devido acompanhamento de recursos. Isto reduz aquilo que é a competência dos órgãos de governação descentralizada de responder às obrigações que têm para com seus eleitores. Só para termos uma ideia sobre a arquitetura da descentralização, antes de discutirmos aspectos propriamente que têm a ver com a reforma fiscal, é que a arquitetura sobre a descentralização ela foi formada para tornar os órgãos de governação descentralizada dependentes. A título de exemplo, se nós pegarmos as conta geral do Estado, em todos os anos, a maior parte de recursos é afetado a nível central. Nesta conta que nós apresentamos aqui, é a conta geral de 2024, mostra que mais de 68% foi alocado a nível central e apenas 32% dos recursos equivale para os órgãos descentralizados. E se repararmos a distribuição por províncias, em termos de incidência, aqui nós somamos as despesas por província e por distrito. O propósito de trazermos esses dados é que, em muitas discussões com o Executivo tem dito de que o fato de alocar mais recursos a nível central não é problema, porque a efetivação ocorre sempre dentro de uma província ou de um distrito. Contudo, esta resposta é problemática. Por quê? Porque se a decisão cabe ao nível central e não a nível dos órgãos de governação descentralizada, o resultado é o que nós vemos ali no gráfico. É que, em termos absolutos, parece que as províncias que possuem mais população, como é o caso de Zambésia e Nampula, destacado, em termos absolutos, parece que elas recebem mais recursos. Mas quando dividimos pelo volume de habitantes, que é o segundo gráfico, observa-se de que o que ocorre é que, em termos relativos, estas províncias beneficiam de menos recursos. Se o Executivo utilizasse uma fórmula que respeita a densidade populacional, ou melhor, como consta do cenário fiscal de médio prazo, o cenário fiscal de médio prazo, pelo menos o anterior, referia de que a alocação às províncias obedecia à densidade populacional, os níveis de incidência de pobreza e a dimensão territorial.
mas estes dados mostram de que isso não é aplicado. E um dos problemas é que a decisão da alocação tem sido deixado para os órgãos centrais ou os ministérios. O ministério é que decide onde vai alocar uma determinada infraestrutura, ao passo que, se nós efetivássemos a descentralização, essa infraestrutura, as decisões, se nós colocássemos à disposição os recursos aos órgãos de governação descentralizadas, a decisão sobre investimento caberia aos próprios órgãos. Continuando sobre a arquitetura da descentralização, como disse anteriormente, ela foi feita mesmo para fragilizar os órgãos de governação descentralizada. Se nós repararmos para a gestão de fontes de receitas, por exemplo, sobre os recursos florestais, é que enquanto as províncias ficam com papel como reflorestamento, os recursos são todos encaminhados para o governo central, através dos serviços provinciais, que representa o governo central. Então, estamos a dizer de que os órgãos de governação descentralizada, apesar de ter os recursos no seu território, eles não têm autonomia sobre as receitas que advêm desses recursos. O mesmo acontece para recursos minerais. Os recursos são encaminhados para o governo central e as províncias devem esperar a vontade do governo central, que muitas vezes transfere tardiamente e outras vezes nem chega de transferir esses recursos para as províncias onde os recursos são explorados. A outra questão tem que ver com o enquadramento legal. É que algumas transferências que os órgãos de governação descentralizados precisam ou esperam não estão definidas na lei. E isto leva à situação de discricionariedade na atribuição do montante. Se não existe uma lei que determina quanto é que tem de ir para cada província, então como é que nós podemos saber o valor alocado numa determinada província foi determinado em função de que elementos? Então, essas limitações agravam aquilo que é a dependência dos órgãos de governação descentralizados, fragilizam o próprio processo de descentralização e, portanto, isso requer uma reforma fiscal. Uma reforma fiscal no sentido de que há necessidade de se rever, por exemplo, o Código Tributário. As províncias, diferentemente das autarquias, não possuem Código Tributário, daí que eles não cobram tributos. E outra questão que tem a ver propriamente com a reforma fiscal, que tem que ver com a arrecadação de receitas e gestão das despesas. Para fazer uma análise sobre a reforma fiscal, nós precisamos primeiro pegar os dados históricos e ver o que é que os dados dizem. Rapidamente, se nós verificarmos a evolução da receita e da despesa, bem como do saldo orçamental em percentuais do PIB, observa-se claramente de que as receitas tiveram, desde 2003, uma tendência crescente. Mas a partir de 2015 para 2016, elas conhecem uma queda. Esta queda deve-se à descoberta das dívidas ocultas, como o professor Dr. Adriano esteve cá a falar.
a descoberta das dívidas ocultas retraiu a economia e, além disso, os sucessivos choques climáticos, estamos a falar do ciclone Idai, Kenneth, Dineo, e a pandemia da Covid veio agravar ainda mais a nossa economia. Daí que a capacidade contributiva da economia permaneceu praticamente que estagnada, ao passo que as despesas e as necessidades foram aumentando. Isso explica, em parte, aquilo que é o aumento das necessidades de financiamento, que, por um lado, foi aumentando aquilo que é as necessidades de pagamento dos serviços da dívida, uma vez que, com a redução do apoio externo, o governo sentiu-se obrigado a recorrer ao endividamento interno, cujo a taxa de juro é bastante alta quando comparado com a taxa de juro externa. A tabela a seguir, nós mostramos aqui aquilo que é a estrutura da despesa e das receitas públicas. Como podemos ver, as despesas de funcionamento perfazem praticamente 70% do total das despesas e outra parte vai para as despesas de investimento. Aqui os dados mostram que provavelmente 18%, por exemplo, em 2024, 18,9% das despesas foram para o investimento. Então, podemos ter uma percepção equivocada se nós apenas verificarmos os números. Quando consultamos o relatório e parecer do Tribunal Administrativo, o que é que constata-se? É que, na verdade, não houve, se fizermos uma interpretação daquilo que consta do relatório, é que, na verdade, não houve esse investimento. O que o relatório do Tribunal Administrativo diz é que houve pagamentos de investimentos que não tiveram vistos, que não passou pela Comissão Técnica de Avaliação dos Investimentos. Então, estes números podem estar a transmitir uma falsa ideia de que os escassos recursos que sobram depois de tirar para o investimento, para o funcionamento, vai para o investimento. Na verdade, não vai para o investimento, conforme o próprio relatório do Tribunal Administrativo atesta, que diz de que foram pagos investimentos que não chegaram de ocorrer. Então, o que é que nós precisamos para uma verdadeira reforma? Do lado das despesas, nós precisamos identificar aquelas rúbricas que têm estado a consumir mais recursos, mas que não trazem resultados concretos. Então, se nós queremos ser sustentáveis, em vez de só reparar para o alargamento de tributos, mas também temos de reparar para a questão da gestão das despesas. Então, uma das áreas, nós destacamos aqui duas áreas cruciais que, no nosso entender, são problemáticos do lado das despesas. A primeira área tem que ver com a contratação pública, é uma das áreas que mais drena fundos, porque existe lá um elevado risco de sobrefaturação, existe um grande risco de captura, no sentido de que existem grandes players que controlam as contratações públicas. E também a fraca fiscalização. Na questão da fiscalização, nós constatamos que o Tribunal Administrativo, a nível das províncias, que dá vistos, por exemplo, para empreitadas públicas, ele não tem mandato para fazer, por exemplo, as auditorias. Ou seja,
ele dá visto, mas não pode fazer a auditoria, não pode fazer a monitoria dessas obras, porque este papel cabe ao Tribunal Administrativo do nível central. Tanto que, se nós pegarmos os relatórios do Tribunal Administrativo, sempre refere de que não conseguiu fazer a auditoria em todo o país. Por exemplo, no último relatório fez apenas na região sul, porque não tinha recursos para fazer a auditoria na região centro e norte. Mas nessas regiões, nessas províncias, onde não ocorreu auditoria, existe lá o Tribunal Administrativo. O problema é que o Tribunal Administrativo, a nível das províncias, não tem competências para fazer a auditoria ou a fiscalização. Então, este é um problema. Se os tribunais administrativos, a nível das províncias, tivessem essa competência, este problema de falta de recursos poderia ser minimizado. E a auditoria também poderia ser mais abrangente do que aquilo que nós temos assistido atualmente. Um outro setor, do lado das despesas, que afeta muito aquilo que é a sustentabilidade fiscal, tem que ver com o setor empresarial do Estado. Como todos nós sabemos, a maior parte dessas empresas funcionam com baixa performance. E muitas dessas empresas possuem garantias, avales, cartas de conforto ou acordos de retrocessão. Com a fraca performance dessas empresas, isso quer dizer que o risco desses passivos contingentes se materializarem e passarem as obrigações dessas empresas para o Estado é maior. Então, isso estamos dizendo que precisamos reavaliar as empresas. As empresas que são sistematicamente insustentáveis, que absorvem grande parte de recursos do Estado, recursos esses que são retirados de alguns setores, por exemplo, setores sociais, vamos falar do setor de educação, setor de saúde, água e saneamento, ou assistência social, para tentar reanimar empresas que de forma sistemática não conseguem sair ou apresentar resultados positivos. Em parte, os resultados ou a falta de melhoria por parte de empresas públicas pode ser, é uma possibilidade, a forma como é que os gestores chegam naquela posição. Nós não temos clareza como é feito a nomeação, por exemplo, dos PCAs. Que critérios são usados? Os membros do Conselho de Administração, como é que chegam até lá? Então, a forma como esses gestores são selecionados e nomeados pode impactar naquilo que é o seu sentimento em relação à obrigação de fazer com que a empresa seja rentável. E a falta também de responsabilização efetiva pelos danos é um outro problema que afeta as empresas. No passado, nós já assistimos, foi o caso do PCA do aeroporto, se a memória não me trai, em que ela admitiu de que tirava recursos para financiamento político. Ou seja, as empresas públicas são fragilizadas porque também são usadas como um mecanismo de financiamento político. E isto está ligado também ao que eu disse anteriormente, da maneira como os gestores chegam àquela posição. Então, precisamos de regras claras de como é que os membros de gestão, os gestores das empresas públicas e maioritariamente participadas, são
selecionados e nomeados para aquela posição. Para a área de receitas públicas, esta parte em que a discussão tem sido mais sobre o alargamento da base tributária. Aqui não foge a regra, temos a questão da economia informal. Mas a questão da economia informal, temos que tomar em conta de que o país, se os dados estiveram certos, porque também os nossos dados estatísticos são discutíveis, uma parte significativa da população é pobre e vive da agricultura de subsistência. Mas também temos que ver que setor informal é esse que nós estamos a nos referir, sob pena de alargarmos e não surtir nenhum resultado, porque nós estamos numa euforia de que, taxando o setor informal, poderemos aumentar aquilo que é o nível de arrecadação. Precisamos ter mais cautela nisso. E outra questão é perceber por que é que a maior parte desses agentes econômicos preferem estar a operar na informalidade. Porque parece que há uma sede por receitas, mas os contribuintes não veem qual é o ganho, como é que diria, não encontro aqui um termo apropriado, seria qual é a contraprestação do seu contributo. Só para dar um exemplo, já existe prática, se calhar eu já me deparei com isso, se calhar alguém de vós também tenha. Algumas lojas na cidade de Maputo, quando vais comprar qualquer coisa, eles perguntam se vai querer pagar com imposto ou sem imposto. E você faz as contas. Pago com imposto, vou gastar, vamos supor que seja uma compra de 1 milhão. Os impostos dá por aí 200 mil, 300. Ele pergunta, queres pagar com imposto ou sem imposto? A primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: se eu pagar com imposto, o que é que muda para mim? Os hospitais continuam na mesma, os serviços de educação continuam na mesma, ou seja, não existe a confiança, a credibilidade de que aquele valor será usado efetivamente para a melhoria dos serviços públicos. Então, esta falta de confiança é o que faz com que vários agentes econômicos prefiram operar na informalidade. O segundo ponto tem que ver com a tributação do patrimônio. Este é mais propício para as autarquias. Muitas autarquias funcionam sem autonomia financeira, são insustentáveis, contudo, eles não tributam o patrimônio, porque não possuem um cadastro, ou se possuem, o seu cadastro é incompleto. Então, esta seria uma área em que poderia se explorar, melhorar o cadastro patrimonial e assim poderia-se também tributar o patrimônio. E aqui colocamos como último ponto, que é a indústria extrativa. A indústria extrativa foi tida desde muito tempo como a área que iria salvar a economia. Mas até hoje, o que acontece é que este sonho tem sido cada vez adiado. Adiado por vários fatores. Primeiro, é que a autoridade tributária não possui a capacidade para fazer as devidas auditorias, quer
por exemplo, dos valores de produtos que são exportados, porque aqui existem também a questão de preço de transferência, como o professor Nuvunga esteve aqui a explicar, a Sasol, por exemplo, a Sasol Temane vendia o gás à Sasol da África do Sul. Ou seja, é a mesma empresa, era uma transação dentro da mesma empresa. Sendo a Sasol Temane, Pante Temane, como vou considerar uma subsidiária ou parte da Sasol da África do Sul, então vendia a preços baixos, a preços que não correspondem ao preço do mercado. Então, esta transação produz resultados baixos e isso acaba afetando aquilo que é a matéria tributável. Então, qual é a capacidade nossa de verificar se nessas transações que ocorrem na indústria extrativa, elas não estejam a praticar este fenômeno de preço de transferências, vendendo seus produtos a empresas relacionadas a preços que não correspondem a preços do mercado. A outra incapacidade tem que ver com a questão da auditoria dos custos recuperáveis. O problema dos custos recuperáveis tem sido bastante debatido e sempre, quase que sempre, nós fazemos auditorias desse tipo de custos no último ano, porque a auditoria de custos tem que ser feita tem um prazo de 3 anos. Passado 3 anos, então considera-se que aquilo que a empresa declarou como custos são os custos efetivos, pelo que a autoridade tributária tem que fazer a verificação para ver se de fato tudo aquilo que a empresa apresenta como custos recuperáveis são de fato custos recuperáveis. Só para trazer aqui alguns exemplos sobre custos recuperáveis, nós temos o problema atual com a Total Energy, que estimou cerca de 4 bilhões de custos que incorreu para a segurança. E nós estamos a reclamar que este valor é bastante elevado. Mas, se calhar, a culpa é nossa. Porque nós, no devido momento, deixamos que a empresa tomasse a dianteira sem nenhuma monitoria. E hoje, a Total está a apresentar uma fatura de 4 bilhões e, em troca, diz: não pagamos 4 milhões, podemos descontar os 4 bilhões, aliás, ou nos dá mais 10 anos para explorar. Isso tem grandes implicações. Ou seja, o sonho que nós tínhamos de que os nossos problemas seriam resolvidos através do gás ficam adiados. A questão de custos recuperáveis não está somente com a Total, está em várias empresas que operam, sobretudo na área de petróleo e gás. Um outro problema que levantou-se com muita euforia, mas que precisa ter muita cautela, é a questão das isenções. No início do novo governo, falou-se bastante que iria se retirar as isenções, os benefícios fiscais aos megaprojetos. Contudo, é que os contratos com os operadores da indústria extrativa, eles estão protegidos pela cláusula de estabilização. Ou seja, temos de esperar até o período concedido terminar para fazer uma renegociação, ou os próximos projetos poderemos não dar essas isenções. Mas retirar, quebrar esta cláusula pode trazer outras consequências. Ou seja, em vez de aumentar aquilo que são as receitas, pode nos trazer mais complicações e o país perder mais receitas. Então, as isenções fiscais é uma área muito sensível, não é uma área que nós
devemos mexer de ânimo leve. Chegado a este ponto, vou parar por aqui para dar tempo de debatermos. Muito obrigado.